O século XIX. Que época! Foi um tempo de mudanças gigantescas na Europa. Impérios que pareciam eternos começaram a balançar. Novas nações surgiram com força total e o mapa do continente, bem, ele estava prestes a ser completamente redesenhado. É nesse cenário, nesse verdadeiro caldeirão, que a gente vai entender como a Alemanha que conhecemos hoje foi forjada. Olhem só para isso aqui. Isso é o Império Austro-Húngaro. Não é um país só, de jeito nenhum. A gente está falando de alemães, húngaros, tchecos, poloneses, todos vivendo debaixo do mesmo teto. E a mistura toda, essa diversidade, não era uma exceção, era a regra. E era justamente aí que estavam as sementes dos conflitos que iam definir todo o século seguinte. Antes de surgirem as grandes nações unificadas, o coração da Europa era um verdadeiro mosaico. Não existia uma Alemanha, mas sim um monte de reinos e principados espalhados. Pensem nisso como um quebra-cabeça com as peças todas soltas. Ok, a língua era a mesma, a cultura era parecida, mas na hora da política, era cada um por si. Uma região completamente dividida e, por isso mesmo, fraca. E essa fragmentação toda era, claro, um prato cheio para quem tinha ambição de poder. E no meio desse jogo de poder, duas potências queriam o controle, a liderança desses povos de língua alemã. De um lado, o antigo tradicional Império Austríaco, do outro, o Reino da Prússia, que vinha crescendo e se militarizando cada vez mais. E os planos deles eram o oposto um do outro. A Áustria, com aquele monte de etnias diferentes, queria mais é que os estados alemães continuassem separados, fraquinhos. Assim, ela mantinha seu poder. Já a Prússia tinha um plano muito mais ousado: juntar todos esses estados e criar uma grande nação, sob a sua liderança, é claro. Agora, para um plano desses dar certo, a Prússia ia precisar de um líder fora de série. E eles encontraram esse cara. Um homem que viraria uma lenda, um mestre da política e da guerra. Esse aí é Otto von Bismarck. Ele não era nem um sonhador, nem um idealista. Pelo contrário, era um político conservador, pragmático e, olha, totalmente implacável. Um mestre da estratégia que enxergava a política como ela é, um jogo de poder. A filosofia do Bismarck era a famosa Realpolitik. E o que isso quer dizer na prática? Simples. Os fins justificam os meios. Se desse para resolver na diplomacia, na conversa, ótimo. Mas se a guerra fosse o caminho mais rápido, que viesse a guerra. O objetivo final era um só: uma Alemanha unificada e poderosa. E o Bismarck não perdeu tempo. Ele colocou o plano em ação com 3 guerras, todas muito bem calculadas, curtas e decisivas. A primeira em 64 contra a Dinamarca, para garantir o controle do norte. A segunda em 66 foi o golpe de mestre contra a Áustria, tirando ela de vez da jogada. E a cartada final foi a guerra contra a França, em 1870, que serviu para inflamar o nacionalismo alemão e trazer os estados do sul para o lado da Prússia. Foi genial. E aqui, o local é tudo. A unificação da Alemanha não foi declarada em Berlim, a capital prussiana. Não. Foi proclamada na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes, o coração do seu maior inimigo, a França. Foi um ato de humilhação e uma mensagem bem clara para o mundo todo. E tá aí o resultado. De uma hora para outra, bem no centro da Europa, nasceu uma nação gigantesca, industrializada, com um exército poderosíssimo. O equilíbrio de poder do continente tinha sido, como disse um político britânico na época, inteiramente destruído. Com a Alemanha finalmente unificada, a política do Bismarck deu uma virada de 180 graus. O homem que usou a guerra para conseguir o que queria se tornou o maior defensor da paz. Mas, claro, uma paz nos termos dele. O impacto foi imediato e todo mundo percebeu. Essa fala do primeiro-ministro britânico de Israel mostra bem isso. Todos os líderes europeus entenderam na hora que as regras do jogo tinham mudado para sempre. A Alemanha era o novo centro de tudo. Então, a estratégia de Bismarck passou a ser a seguinte: primeiro, acalmar todo mundo. Ele disse que a Alemanha estava satisfeita, que não queria mais territórios. O foco agora era isolar a França, que estava louca por uma revanche, e costurar uma rede de alianças tão complexa que uma nova guerra se tornasse praticamente impossível. E esse sistema do Bismarck funcionou. E funcionou bem, por quase 20 anos. Mas aí, em 1890, ele foi demitido. E quem o demitiu foi o novo e jovem imperador, o Kaiser Guilherme II, que tinha uma visão completamente diferente para o futuro da Alemanha. E aqui a gente vê a grande virada.
Enquanto Bismarck tinha sua Realpolitik, uma política pragmática focada na Europa, o Guilherme II veio com a Weltpolitik, a política mundial. Ele não queria que a Alemanha fosse só uma potência europeia, ele queria um império global, o que ele chamava de um lugar ao sol. Essa nova postura, muito mais agressiva, jogou por terra todo o trabalho cuidadoso do Bismarck. Essa busca da Alemanha por colônias e por uma marinha que pudesse competir com a britânica apavorou os vizinhos e deu o pontapé inicial para uma das maiores corridas armamentistas da história. E o pior é que a Alemanha tinha dinheiro e poder industrial para bancar essa ambição. É só olhar os números. A produção industrial alemã não só dobrou, como passou a França com folga e começou a ameaçar o domínio econômico da Grã-Bretanha. A indústria alemã era um rolo compressor. E todo esse poder econômico foi transformado, claro, em poder militar. Em pouco mais de uma década, os gastos militares da Alemanha mais que dobraram, ultrapassando até os da Grã-Bretanha, que tinha a maior marinha do mundo. Isso não era só modernização, era uma preparação escancarada para um grande conflito. Isso aqui mostra perfeitamente a ameaça que os outros países sentiam. A Alemanha não estava só pedindo umas colônias aqui e ali. Ela estava construindo uma marinha de guerra com um objetivo muito claro: bater de frente com a Marinha Real Britânica. Para Londres, isso era uma ameaça direta à sua existência. E aí que está a grande ironia da história. A política agressiva do Guilherme II acabou criando exatamente aquilo que o Bismarck passou a vida inteira tentando evitar. O tal pesadelo de uma coalizão contra a Alemanha virou realidade. De repente, inimigos históricos como França, Rússia e até a Grã-Bretanha se uniram. O resultado, a Alemanha ficou completamente cercada. Pois é, o quebra-cabeça alemão foi montado, criando uma nação incrivelmente poderosa. Mas foi essa mesma nação que, na busca pelo seu lugar ao sol, acabou acendendo o pavio de um verdadeiro barril de pólvora. As alianças estavam feitas, os exércitos estavam prontos, só faltava uma faísca. E essa faísca veio em 1914, lá em Sarajevo, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro. Foi o que bastou para mergulhar o continente na Primeira Guerra Mundial. A ascensão da Alemanha pode não ter tornado a guerra inevitável, mas, no fim das contas, foi o seu grande catalisador.